Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta para falar sobre um assunto que eu já comentei lá no Instagram, mas acho que por aqui no YouTube eu não falei ainda. Em dezembro do ano passado eu fiz sinoplastia para arrumar o meu nariz e agora vai completar 6 meses, tá quase para completar 6 meses que eu fiz, que é quando a gente começa a ver realmente como que vai ficar o resultado final do procedimento. E eu decidi vir aqui fazer esse vídeo porque quando eu estava pesquisando para fazer minha cirurgia, a coisa que eu mais fiz foi pesquisar no YouTube, grupo de Facebook, e assim, é super legal quando a gente encontra vídeos de pessoas com nariz parecido com o nosso, que explicam como foi o procedimento, pra gente poder ficar um pouco por dentro daquilo que a gente também vai fazer, né? Então eu vim aqui fazer minha parte, meio que uma forma de retribuir todo mundo que fez um vídeo e deu dica, explicou como que funcionava. Então tá aqui a minha contribuição e espero que vocês gostem do conteúdo. Bom, primeiro de tudo, vou falar sobre os médicos que fizeram a minha cirurgia. Eu fiz com 2 médicos, porque além da parte estética, que era algo que eu não gostava muito, o principal motivo de eu fazer uma cirurgia agora foi porque eu tinha, né, desvio de septo desse lado aqui, assim, meu nariz praticamente não respirava. Se eu tampasse essa narina aqui e puxasse o ar, esse lado é como se estivesse sempre entupido. Então eu respirava muito mal, respirava pela boca. Devia ter feito quando era criança, inclusive, mas acabou que minha mãe ficou com medo na época, não fiz, isso foi passando. E chegou uma hora que estava muito comprometida a minha respiração e eu decidi fazer a cirurgia. Por isso que foram 2 médicos, né? Porque um fez a parte estética, o outro fez a parte funcional. E existe a possibilidade de fazer com o mesmo médico, se o mesmo médico que for cirurgião também for otorrino e operar a parte funcional, o que não foi o meu caso. Por isso que eu fiz com 2 médicos, né? O primeiro médico que eu fiz, um dos médicos que eu fiz foi o Dr. Alexandre Kobayashi, que foi o médico que fez a parte estética, a parte da cirurgia plástica mesmo. E eu fiz com o Dr. André Carlessi junto, no mesmo procedimento, a parte funcional do meu nariz, que o Dr. André Carlessi é um otorrino. E em respeito de médico, o que eu vou dizer para vocês pesquisarem o médico que vocês vão fazer a sua cirurgia plástica. Eu acho que o mais importante de qualquer coisa é você se informar sobre o médico que está fazendo o procedimento aqui no seu nariz. Eu digo isso porque eu participo de grupo de Facebook, pesquisei muitos vídeos, assisti, com certeza vocês devem conhecer a Evelyn Regli, que teve vários problemas com cirurgia plástica. Então, assim, nas pesquisas que eu fiz a respeito sobre isso, a coisa mais importante com certeza é vocês pesquisarem sobre o médico que você tá se consultando para fazer a sua cirurgia. Um dos passos é você pesquisar o CRM do médico, se está ativo. Eu vou colocar o link de onde você pesquisa na descrição do vídeo. E se for um cirurgião plástico, também é importante ver se ele é membro do Conselho Federal de Cirurgia Plástica. Eu vou mostrar para vocês na tela o print, né, desses médicos que fizeram a minha cirurgia, que estão ativos. O Dr. Alexandre Kobayashi faz parte do Conselho de Cirurgia Plástica, para mostrar que eles estão aptos para fazer cirurgia e que é uma coisa que vocês têm que pesquisar primeiro de tudo quando vocês forem fazer a cirurgia de vocês, tá? Isso é muito importante para a gente não correr o risco de fazer esse procedimento na mão de pessoas que são, assim, charlatões, né? Porque a gente vê muita gente passando por problema com cirurgia plástica, mas o problema não é a cirurgia plástica, o problema é que, infelizmente, no meio de vários profissionais habilitados, tem um ou outro que se aproveita em nome do dinheiro. Então isso pra mim é a coisa mais importante dentro do que eu pesquisei e queria falar isso pra você que tá assistindo, tá? Eu vou colocar aqui a foto do meu nariz antes de fazer a cirurgia pra vocês verem como ele era. Vocês vão perceber que aqui ele tinha um calombinho bem acentuado. O médico me explicou que conforme eu fui crescendo e eu não arrumei esse desvio de septo que eu tinha, meu nariz não era assim quando eu era criança, ele era um pouco mais retinho. Ele inclusive bem parecido com o que ficou depois da cirurgia. Mas como eu não arrumei o desvio de septo, ele foi crescendo esse calombinho para dar espaço para o desvio de septo que foi crescendo. E também o nariz, quando eu sorria, a ponta descia muito para baixo, então dava a impressão que ele era assim, adunco, sabe? Então a técnica que os médicos utilizaram foi a técnica aberta, para que eles pudessem tanto arrumar o desvio de septo
tanto para poder visualizar melhor o procedimento que eles estavam fazendo. E aí eles tiraram esse ossinho aqui, né? Eles também arrumaram aqui dos lados para que ele explicou que eu tô explicando para vocês assim, de forma bem leiga, como eles me explicaram, mas para entender como que foi feito para chegar nesse resultado. Não só lixou aqui, mas também arrumou aqui dos lados, porque quando lixa essa partezinha aqui de cima, a impressão de frente é que o nariz fica largo, se só faz esse procedimento de lixar aqui em cima. Então também arrumou aqui, para não ficar com esse aspecto um pouco mais largo. E com o próprio septo que eles tiraram, o Dr. Kobayashi colocou uma sustentação para a ponta do meu nariz não descer. Então, assim, eu não mexi na ponta do meu nariz, mas colocou como se fosse um calçozinho, assim, para que quando eu sorrio não caia essa ponta, que era uma coisa que me incomodava também. Então, a técnica, se eu não me engano, era técnica aberta e estruturada com septoplastia. Posso estar enganada? Posso, mas eu tenho quase certeza que era isso. E foi assim que eles explicaram de forma leiga, né, para quem não tem conhecimento em medicina, sobre o procedimento que eles fizeram no meu nariz. E eu tô muito satisfeita, eu achei que ficou muito legal e ficou natural. Não, era uma coisa que eu queria manter a naturalidade, que assim, que quem não me conhecesse achasse que eu não tinha feito nada, nada contra quem mexe, que coloca o nariz bem empinadinho, bem de Barbie, mas eu acho que não combina comigo. Eu tenho cabelo naturalzão, não uso muito maquiagem, então ia ficar um pouco até assim, fora de contexto, o nariz muito com cara de plástica, e eu achei que atendeu bastante as minhas expectativas, foi uma técnica perfeita. A cicatriz é aqui, eu vou colocar uma foto também olhando pra cima pra vocês verem, mas basicamente não ficou cicatriz. Apesar de ter aberto, né, o nariz, eles cortam aqui e abrem. E depois costura bem aqui. Não tem cicatriz, ficou perfeito, ficou bem legal. Sobre a cirurgia em si e o pós-operatório, a cirurgia foi feita com anestesia geral. Quem não sabe sobre anestesia geral e sobre anestesia que é de sedação, anestesia local, eu peço para vocês também conversarem sobre isso com o médico de vocês. Eu tinha um pouco de medo da anestesia geral, só que conforme eu fui conversando com o meu médico, ele me explicou que a cirurgia local aconteceu já de a sedação não ser muito legal com alguns pacientes, que ele preferia trabalhar com a cirurgia geral, com a anestesia geral, e foi o meu caso. É uma coisa que deveria ser conversada com o seu médico, de acordo com o que ele prefere trabalhar, porque eu fui muito crente que eu não ia fazer anestesia geral. Chegando lá, conversando com o doutor, a gente percebeu que seria realmente a melhor escolha, e eu não me arrependo. Realmente, pra mim, foi tudo certo, mas é importante que você converse com o seu médico, até pra você entender os riscos envolvidos e poder ter a melhor escolha do que você vai fazer no seu procedimento, tá? Eu fiquei internada durante 24 horas no hospital de Bastos. Eu fui muito bem atendida, foi muito legal, assim, parecia um hotel. Porque o quarto era muito, muito arrumadinho, fui muito bem atendida. Como vocês sabem, já falo muito por aqui, eu sou vegana e eu pude levar a minha comida para esquentar lá, tinha frigobar, tinha cozinha. Foi tudo muito legal e eu fiquei 24 horas sendo atendida justamente por causa da cirurgia geral, que depois de um tempo precisa averiguar se você tá bem, sabe? Então, foi tudo bem. Uma coisa que muita gente me perguntou no Instagram, eu até abri uma caixinha de perguntas para que as pessoas mandassem as dúvidas, porque eu queria já fazer esse vídeo, então eu queria saber o que as pessoas mais gostariam de saber a respeito da cirurgia. E uma das coisas que mais me perguntaram foi o pós-operatório e a dor da cirurgia e do pós-operatório. E assim, o pós-operatório foi um pouco mais complicado do que eu achei que seria. Não por questão de dor, dor mesmo, eu senti dor quando eu fui tirar o doutor André, que é o otorrino, ele colocou 2 suportezinhos, não é suporte, não sei o nome do negocinho, mas eram 2 negocinhos de silicone que coloca dentro do nariz quando faz o desvio de septo, pra cicatrizar sem grudar as paredes das narinas, entendeu?
Então provavelmente quem faz só cirurgia plástica não tem que colocar isso. Eu não coloquei tampão também, que é uma coisa comum de colocar em cirurgia de rinoplastia. Mas esses 2 suportezinhos de silicone, quando eu fui tirar, meu Deus, uma estrela, foi muito dolorido. Lá no meu Instagram tem um destaque só do nariz. Quem quiser ver, aparece lá eu tirando com o Dr. André, e eu só tava assim, ó, só dava pra ver. Eu com o olho bem fechado, assim, tipo, rezando, pedindo pra Deus. Aquele momento eu e Deus, assim, que foi onde doeu pra caramba, foi ali na raça. Mas fora esse momento, não teve dor, até porque a gente tá sempre medicado, né? Assim que sai da cirurgia, você tá ainda sob o efeito da anestesia, e aí depois você tem a medicação pra dor. Então, assim, dor mesmo só foi na hora de tirar esses 2 negocinhos de silicone no nariz, por causa do desvio de septo. Fora isso, eu tava sempre medicada e não senti nada de dor, não tive que tomar remédio forte pra dor, foi bem tranquilo. Só que o pós-operatório é complicado. Primeiro porque você tem que estar sempre espirrando remédio. Eu coloquei um negócio, umas faixas, que chama taping, a técnica. A esposa do Dr. Kobayashi, ela é fisioterapeuta e é ela que faz o pós-operatório de todas as cirurgias do Dr. Kobayashi. E essa técnica é maravilhosa. Eu vou colocar também uma foto pra vocês verem, que eu simplesmente não fiquei roxa. Geralmente quando a pessoa faz cirurgia de nariz, fica muito roxo, chega a ficar roxo até dentro do olho, por causa do procedimento, é um pouco invasivo mesmo e acaba deixando roxo. Por causa desse taping, eu não fiquei roxa, eu praticamente não inchei, foi pouquíssimo que eu fiquei inchada. Então, em relação a isso, foi super tranquilo, só que é incômodo, né? Você fica com um negocinho aqui, você fica com um gessinho aqui, as faixas são um pouco incômodas, porque você não pode lavar seu rosto, não pode tomar banho, lavar o cabelo, lavei o cabelo no tanque. E a sensação do corpo em si, né? No primeiro dia eu tava tranquila. Nossa, cheguei em casa, conversei, falei sobre tudo da cirurgia. Só que depois, acho que no segundo e no terceiro dia, eu inchei muito. Eu acho que foi alguma reação do corpo em relação à cirurgia e à anestesia. Só sei que eu enchei, eu achei que eu ia explodir de tanto que eu fiquei inchada e era muito incômodo, não tinha posição que você ficava virando e não tinha posição boa nem pra dormir, nem pra andar, nem pra existir, tava complicado, sabe? Então, assim, não tem dor, mas é muito incômodo, você fica muito fragilizada. Uma coisa muito importante quando você for fazer essa cirurgia, se você tá vendo esse vídeo pra fazer uma cirurgia, é que você tenha alguém que possa te ajudar. Não precisa ficar assim em cima de você o tempo todo, você não vai ficar dependente de alguém, mas assim, alguém para ajudar a colocar o remédio no nariz, porque são bastante remédios que você tem que espirrar, fazer curativo, então você não pode ficar pegando muito peso. Então, se você for fazer mesmo esse procedimento, conversa com alguém para te ajudar. O Dri mesmo até brincou. O Dri brincou que se nada desse certo ele ia virar cuidador, porque ele ficou o tempo todo me apoiando, me dando suporte, me acompanhou no hospital. Então é importante você ter alguém que possa te acompanhar nesse momento, porque assim, você não fica convalescente, dependente de ninguém, mas assim, é incômodo, não pode fazer esforço e é complicado você colocar remédio sozinho, fazer o curativo sozinho, então é bom ter alguém para te ajudar. Mas fora isso, eu achei que talvez seria um pouco mais complicado em relação à dor, não foi tanto, mas em relação ao incômodo e a sensação que o corpo fica quando você sai da cirurgia e a fraqueza, foi um pouco mais complicado do que eu imaginei que seria. Então, dor nem tanto, incômodo bastante, e pense sobre isso, porque, sério, eu já cheguei a pensar em fazer lipoenxertia nos peitos, nos peitiolas, no mesmo procedimento. Que bom que eu decidi não fazer, porque eu fico pensando, se eu tivesse feito, ia ser um pós-operatório bem mais complicado. Hoje em dia penso até mais assim, se eu faria outra cirurgia na minha vida. Eu acho que não, porque o pós é chatinho, tá? Não vou mentir pra vocês. Outra coisa que me perguntaram muito, gente, até hoje tem gente que me manda inbox no Instagram: oi, tudo bem? Segui o doutor lá na página dele, vi que você fez cirurgia com ele, você poderia me falar o valor? Sério, é a coisa que mais perguntam. E assim, eu pensei muito em falar, se eu falaria ou não, porque assim,
Quando eu fui pesquisar, a coisa que eu mais queria era saber o valor, mas não porque eu queria fazer porque era barato ou não. Eu queria ter uma noção do quanto que eu ia gastar mais ou menos para poder já juntar o dinheiro. Só que ao mesmo tempo é complicado a gente falar o valor porque isso muda muito, muda de médico para médico, muda de hospital para hospital, remédio que você toma, procedimento que você faz, situação que você tá, enfim. Pensei muito em falar por causa disso, porque eu fiquei com medo de ter pessoas que são sem noção e achar que o médico deveria fazer o mesmo valor que fez pra mim, pra ela, por qualquer motivo que seja. Então, mas eu decidi falar porque quando eu precisei, a coisa que mais me ajudou foi quando eu encontrei pessoas que falaram nos seus vídeos sobre os valores, porque aí eu consegui guardar mais ou menos aquilo ali que a pessoa gastou pra eu saber também quanto que eu ia gastar, né? Então, vou falar os valores para ajudar, mas por favor, você que tá assistindo, se você for fazer com o mesmo médico que eu fiz, não cobre dele fazer o mesmo valor que ele fez pra mim, pra você. Por quê? Muda de médico para médico, muda de hospital para hospital, mas mesmo que você faça com o mesmo médico, o seu nariz pode ser mais fácil de fazer e ficar mais barato. Pode ser mais difícil de fazer e ficar mais caro. Pode ser que o hospital cobre mais caro na época que você faça. Pode ser que a anestesia cobre mais caro ou mais barato. Você entendeu? O valor que eu tô falando aqui é para você ter uma noção do quanto você vai gastar e o quanto você precisa guardar para fazer o procedimento. Mas não é um martelo batido. Pode ser que você faça com o mesmo médico, no mesmo hospital, em dezembro de qualquer ano e ainda assim mude o valor para mais ou para menos de acordo com a técnica que você vai fazer e o resultado que você quer, se o seu nariz é só um negocinho ou se o seu nariz é totalmente mudado no procedimento, sabe? Por favor, é só pra você ter uma noção, não cobre do médico, porque isso é muito chato. Por favor, só pra você estar ali, ó, por dentro do quanto você vai gastar, combinado? Então tá bom, vou até pegar a colinha aqui, que eu fiz uma colinha, fiquei de cabeça no ombro. Vamos lá. A consulta com o Dr. Kobayashi foi R$250. Com o Dr. André, que é o otorrino, foi R$150. Fiz um exame de sangue, ficou R$105, sendo que eu tenho o plano da funerária, então ficou um pouco mais barato. O eletrocardiograma, que também foi feito nesse plano que eu tenho com a funerária, foi R$70. Aí, em relação à cirurgia mesmo, o Dr. Kobayashi cobrou um pacote só. O procedimento que ele fez, mais o hospital, mais o anestesista, mais a equipe e mais o pós-operatório, que é com a esposa dele que eu falei que faz os tapings. Tudo isso que eu falei por último foi R$11.500. O Dr. André foi só a parte dele, porque o hospital, anestesista, etc. já estava incluso no pacote do Dr. Kobayashi, então o Dr. André, eu paguei só o Dr. André R$2.000. E também tiveram os remédios, somando todos os remédios que eu tive que comprar, foi R$180. Tudo isso foi R$14.050, contando tudo envolvido com a cirurgia. Acho que tudo não, só faltou a gasolina que eu gastei pra ir até Bastos, porque eu fiz em Bastos e sou de Tupã. Fora isso, foi R$14.050. Lembrando, se você fizer com o mesmo médico, pode ser que ele cobre mais, cobre menos. Se você pagar à vista, é um valor, se você paga parcelado é outro valor, pode mudar, mas o que eu gastei foi R$14.050 de acordo com as condições do momento que eu fiz e com o procedimento que eu fiz. Acho que com isso dá pra você ter uma noção do quanto você precisa pra fazer o seu procedimento, tá? Vou colocar aqui, pra finalizar, o antes e o depois do meu narizinho, né, de frente, de lado, olhando pra cima, olhando pra baixo, pra você terem uma noção como que ficou mais ou menos. Pra ver se vocês gostaram também. E eu fiquei muito feliz, era um sonho, acho que faz, sei lá, uns 5, 6 anos que eu pesquiso, que eu vou atrás de grupo, assisto vídeo e finalmente eu consegui fazer esse procedimento que eu precisava fazer e também queria muito fazer, porque era algo que eu ficava um pouco chateada, né? Tentei gostar do jeito que era, mas conversando com a minha psicóloga e tendo bastante noção, que é uma coisa muito importante também, você não fazer de sopetão, conversar, entender as suas motivações de fazer essa cirurgia, porque é algo bem invasivo, complexo, caro. Então, assim, é importante também, além de tudo, além do dinheiro e de todas as outras condições que envolvem, você ter noção do porquê que você está fazendo isso
E eu fiz bastante isso, conversei bastante com a minha psicóloga para que eu não fizesse o procedimento simplesmente por ser da moda ou por opinião dos outros, por ser uma coisa pra mim, né? Por mim. Pela saúde, tanto física, tanto mental. E no fim eu fiquei muito feliz, não me arrependo de ter feito. O resultado ficou ótimo, eu gostei muito porque ficou natural, eu continuei sendo eu mesma, eu não queria mudar, ficar uma pessoa diferente por causa da cirurgia, sabe? Então pra mim foi muito legal que ficou um nariz natural, tirou aquilo que eu não gostava, mas manteve a minha aparência natural, é como se eu tivesse o meu nariz, se eu tivesse feito a cirurgia lá atrás, pra arrumar o etc, é o nariz que eu tinha quando eu era criança, assim. Eu acho uma foto também que dá pra ver como que ele era mesmo quando eu era menor, antes dele ter crescido esse calombinho que me incomodava. E é isso, gente. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre a cirurgia. Espero que você que está assistindo, se for o seu sonho também, que você faça, que você seja muito feliz e que isso seja legal pra você, que você não dependa disso pra se sentir bonita, mas que seja uma coisa que você realize e que fique feliz como eu fiquei, né? Não depender disso pra se sentir bonita, mas que seja uma comemoração legal de algo que você conquistou por você mesmo, tá bom? E se você tiver alguma dúvida que eu não falei por aqui, pode me perguntar nos comentários, ou então no meu Instagram também pode me mandar uma DM, que eu adoro falar, vocês sabem, sempre os vídeos é pra ser pequeno e fica 45 minutos falando. Então falar mais um pouquinho pra mim não é problema nenhum, né? Geminiana, amores. É isso, muito obrigada pra quem ficou até aqui, um beijo. Tchau!